que Deus ia tocar nele, que Deus ia botar ele na sepultura, que não sei o quê, começava a falar em mistério. Seu Manelzinho. Não seria mais prático? Aí se eu sou o cidadão da Light, eu diria, rapaz, não seria mais prático pelo menos você ter pedido a Deus recurso para pagar do que ter que estar me amaldiçoando aqui porque está dando calote? Está enganando? Pô, não seria mais prático? Pastor, é mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. É mandamento. É mandamento. Agora, 1 João capítulo 4, versículo 20, fala bem claro que como podemos amar a Deus se aquele irmão que nos aborrece a gente não ama. Seríamos Amar mentirosos. aquele que não vê. Amar aquele que não vê, quando aquele que vê a gente não ama. Isso. Então, essa é Não, é nessa relação. a relação. Toda relação vertical ela só justifica com a relação horizontal. É óbvio que em determinados momentos a coisa fica até difícil, mas se separar fica bem clarinha, não dá para ter dúvida não. É porque infelizmente eu estou para pregar um sermão do modelo de oração de Jesus. Só vou parar num ponto ali, só um ponto que o Senhor me fez ver essa semana, só um ponto que está lá, só um ponto. Mateus 5. Vamos lá. Fé só é fé quando está destinada ao Deus único. Não existe fé apoiada em outras coisas. Jesus advertiu quanto à fé no único Senhor, ou a Deus ou a Mamon. Ele falou de Mamon, eu disse por quê? Porque Mamon é o extremo da relação. O homem consegue se vender pelo dinheiro e consegue se vender pelo poder. Sim ou não? Sim. Não existe outra coisa que afaste o homem de Deus senão o dinheiro e o poder. Pode procurar. Existe outra coisa? Não. É o dinheiro e o poder. Se o homem não está centrado em Deus, se a relação dele não é suficiente para que o Senhor seja maior do que o dinheiro, maior do que o poder, o que ele vai fazer? Ele vai ceder. Não é isso? Ele vai ceder. Ele vai ceder. Com certeza ele vai ceder. Por isso que o salmista orava dizendo: não me dê demais para que não Sim, eu soberbeço. E não me dê de menos para que não blasfeme. Apenas a porção cotidiana. Isso. Alguém aqui ora pedindo só o necessário? Pão nosso cada dia. Alguns oram, mas a maioria quer mais. Quer até o que sobra. Vamos lá. E a denominação que só trabalha com esse marketing. Não, isso. Existe a possibilidade de doenças. Exatamente. E é sempre isso. Você não pode, você não tem. Se você não tem é porque você não está bem, é porque você está mal. Esse aí Você, usa tão fé que assim você não esse tem, usa você não tem as fé. fezes. É. Usa as fezes. Eu estou lembrando aqui que aquela passagem que Jesus fala com a mulher samaritana, quando ele pergunta aquela questão do marido, eu estava vendo um estudo que fala que essa palavra no original é mamon. Onde está o teu mamon? Onde está o teu mamão? Onde está aquilo que te envolveu, que te dominou? Eu digo isso, rapaz, eu acho que eu devo ser um dos poucos que fica o tempo todo dizendo: se Jesus chamou a atenção para Mamon, presta atenção nisso, porque ele não falou de Belial, ele não falou de Belzebu, ele não falou de Moloque, que eram deuses venerados, mas ele simplesmente se concentrou em Mamon. Alguma coisa tem. Para ele falar, Era o mais sutil. é muito. E aí, nós Que nem ninguém damos, acha, a gente não dá a mínima. Ninguém acha que tá. A gente não dá a mínima, Sendo mas influenciado. Jesus falou de mamon. Se não tem barba, arranja e coloca de molho. Tem alguma coisa ali. Vamos lá. Passa aí, por favor. Ó. Ali, ó. Figurinho. Cativo. Cativo. Sendo arrastado. Mamon ali, ó. E ele... Mas por que é magrinho? Não pode ser gordinho também, não? Passa aí. Ô, pastor, tá certo. Era pra ser gordinho. Bora. Eu me senti. Passa aí, por favor. Ô, pastor, eu senti realmente que foi... Foi alguma indireta. Próxima. Opa, é pra frente. É pra frente que se anda. Bora. Oi? Alguém socorre aqueles moços ali. Vamos lá. Rapaz, não tem que ter... ele tá voltando. A Porque seta embaixo tá ao tem três, contrário. tem dois setinhos ali embaixo. A seta tá ao contrário. Alguém socorre ali. Se ele der 10 cliques em cima até ele entendeu
Não, é porque ele está apertando a seta errada. Não, se der muito clique, ele trava. Ele trava. Ele clica. Porque ele vai ficar procurando. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Ali. Próximo. Aê! Gálatas 3:23. Chegou rápido, hein? Gálatas 3:23. Vamos lá. A fé que havia de se manifestar. A fé que havia de se manifestar. Olha, a fé que se manifesta. Que isso? Bora. Gálatas 3:23, o que diz? Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Amém? Como é que se chama essa fé? Jesus Cristo. O alvo da minha fé focaria em quem? Jesus. Porque até então, toda justificação para a glória eterna ou para a salvação voltava-se para onde? Para a lei. Mas aí quando a fé se manifesta, quando a razão da minha fé se manifesta, o elo que faltava para ligar aparece na cruz do Calvário, minha fé está justificada. Amém? Então, a fé que se manifesta, Jesus é esse atrativo. Jesus é o alimento dessa fé. Jesus é a razão dessa minha fé. Ele é a razão do meu viver. Ele é a razão da minha fé. Ele é a razão daquilo que eu creio. Ele é a razão da eternidade que eu abraço. Ele é a razão da vontade consumada em mim. Amém? Paulo dizia: vivo não mais eu. Ora, a encarnação plena da ação do Senhor nele e a vontade dele subjugada, submetida, escravizada à vontade de quem? Paulo dizia o seguinte, nas entrelinhas. O texto já dizia: vivo não mais eu, ou seja, a minha vontade é uma e a vontade de Deus é outra. E sempre vou optar pela vontade de Deus. Ele manda, eu faço. Não é o que eu quero, mas é o que ele quer. Então eu vou fazer. Vou fazer o que ele quer, não vou fazer o que eu quero. O que eu quero, eu sei que não vai dar certo. Eu faço o que ele quer. Amém? Amém. Esse é meu elo com Deus e a minha fé, meu elo com Cristo, é isso? Posso dizer isso? É, minha fé, sim, é o canal, é a minha relação. E o Espírito que está dentro de você hoje, ele contribui, inclusive, e lubrifica essa relação. Porque o Espírito já facilita a tua vida. Antes, a lei não te dava condição nenhuma. Era pura e seca. Era o que estava escrito e tinha que ser o que estava escrito. Hoje não. A lei está dentro de você. Traduzido pelo Espírito. Porque é ele que vai te revelando e dizendo: é por aqui, é assim, ela quer dizer isso. É desse jeito. Mas na lei a fé foi manifesta. Quando os sacerdotes vão na frente, as trombetas e cai a muralha, ali teve um mandamento, teve toda uma ordenança. E eles obedeceram e a fé foi manifesta. Mas a fé que foi manifesta ali não era uma fé transitória, para apontar para a fé genuína, ou não? Não, era o processo, né? Na verdade, eles estavam caminhando por ordem. Um mandamento, né? Então, Isso, por não é o que eu ordem. tô falando. Então, por ordem, lei. É porque Eles- as muralhas só podiam cair pela fé também, né? Sim. Houve Não, os heróis da fé. Sim, esse é um processo de ação por mandamento, por ordem. Mas por relação, não. Nós estamos falando ainda da fé por relação. Eu vou falar, por exemplo, dessa fé, da fé do meu entendimento para aquele momento. Era a fé que apontava Para uma realização, uma realização que era necessária acontecer. Ok? Era necessária acontecer, ela tinha que acontecer. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou, inclusive, quando chegar num determinado momento, eu discutir, por exemplo, o seguinte, ó. Foi até bonito ter tocado, mas rapidamente eu vou falar disso. Deus vai e faz um milagre na vida dela. Ele tem que fazer na vida dele? Não. Mas por incrível que pareça, quem vê o que fez na vida dele, faz dela uma beata, um sacerdócio daquele milagre, e todos começam a pedir a Deus que ela recebia. Ora, não necessariamente, porque Deus fez na vida dele, na vida dela, isso não vai virar uma regra nem uma lei. Isso não vira lei. Entenderam o que eu estou dizendo? Não vira lei. Lembra do enfermo que chegou e alguém perguntou, do menino? Alguém perguntou, o que ele fez? O Senhor falou?
Nada, nem ele nem a família. Foi só para glória. Aí, então todos teriam que passar pelo mesmo processo? Não. Essa é uma questão que a gente inclusive vai discutir. Caiu a muralha uma vez, caíram todas? Não, da outra o cara teve que guerrear, teve que lutar. A primeira era fundamental, mas aí por diante não havia mais necessidade. Era uma outra realidade. Estão entendendo? Só que o que a gente faz? A gente canaliza pelo ato e a gente vê. E aí todo mundo vai começar a querer a mesma coisa, como se a relação com Deus fosse de figurinha marcada. E aí fez na vida do pastor ritual, Isaías, né? Isso. Aí fez na vida do pastor Isaías, tem que ser na vida da irmã Tereza, tem que ser na vida da Simone, tem que ser na vida de fulano, tem que ser na vida... padronizar, e não é isso. Deus não faz dessa forma, o Senhor não vê dessa maneira. Amém? Infelizmente, isto não é canalização, isso não é fé. Isso não é fé, na verdade é jogo de interesse. E eu quero que aconteça daquele jeito porque para mim é cômodo. Só que o Senhor não age dessa maneira. Amém? O próprio Pedro escrevendo diz que ele tem multiformes sabedoria. A forma de agir se difere. Deus não vai agir do mesmo jeito comigo e vai agir com o outro. O Espírito manifesta segundo aquilo que for útil. Né? Exato. Não, aí o cara diz, a irmã Cleide sai daqui, a irmã está indo lá para São João do Meriti, prega esse sermão. Aí eu, tá aí pronto, estou indo para Barra, vou pregar esse sermão. Chico, você vai lá para o jesuíta, prega mesmo sermão? Que Deus é esse que está catalogando agora? Não existe isso. O Senhor quer falar para um, para outro, porque Ele é Deus e é capaz de fazer isso. Ele não vai falar a mesma coisa em todos os lugares do mesmo jeito. Não vai, até porque não se prega o mesmo sermão nunca. 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 Pode pegar um sermão, vem aqui e pregue. Você vai sair daí, eu vou para lá. Se é o mesmo Senhor que está usando, não falarei a mesma coisa. Com certeza não falarei. Por quê? Porque o Senhor tem sua forma de tratar e as necessidades são outras. Só se não for Deus, for o decoreba. Só se não for Deus. Se o camarada pegou, costurou e leu, aí é fácil, ele vai repetir. Aí não é o Senhor que está falando. Agora, se o Senhor estiver falando, ele nunca vai falar a mesma coisa. Nunca vai falar. Não fala. Vamos lá. Então, geraria uma relação completa. Amém? Jesus, quando veio, abriu a possibilidade de gerar uma relação plena. Agora não era mais uma relação pelos escritos, agora era uma relação com o verbo encarnado, agora era uma relação pessoal. Não é à toa que o Espírito Santo é um Deus pessoal. Se você for conceituar, ninguém define Deus. Se você for conceituar Deus, segundo os melhores teólogos, Deus é Espírito. Se você chegar na mulher samaritana, capítulo 4, João, Deus é Espírito. Mas se você chegar no Espírito Santo, ele é Deus e é Espírito, mas ele é pessoa. Diferente. Entenderam o que eu estou dizendo? A relação dele com você é plena. Ele é pessoa. Ele sente, ele se entristece, ele tem reações, ele reage. Ele está dentro de você. Ele reage, ele vai reagir. Amém? Para entender, essa relação se tornou plena, pessoal. Porque ele se entristece, também se alegra. Isso. Então, essa relação, pela proximidade de Deus, ela tende, quando o Senhor se manifesta, quando Jesus se manifesta, quando o Espírito Santo... Alguém me perguntou essa semana, qual é a situação de Pedro? Um seminarista me perguntou, qual é a situação de Pedro? Porque eu estou perguntando a vários pastores e ninguém até agora me deu uma resposta que me convencesse. Qual era a situação de Pedro antes do Espírito vir? Não convertido. Por que Jesus disse? Quando se converter? Não foi porque ele estava elucubrando, não foi porque ele estava imaginando. Pedro não tinha relação. Pedro sabia quem era Jesus por companheirismo. Tanto é que Jesus disse, até quando eu ficarei com vocês? E emoção. Né? Isso, pela companhia. Jesus protegia, Jesus era o Senhor, eles estavam debaixo das asas do Senhor. Mas na hora que o Senhor foi, ele disse, eu preciso ir. Por que eu preciso ir? Primeiro pela consumação e depois porque ele precisava fazer com que Pedro sentisse essa relação. Só depois que o Espírito desceu é que Pedro descobriu quem era Jesus. Quem era nas entrelinhas. Ele descobriu que ele fala, quando tu era mais moço, tu sentias a ti mesmo. Isso. Ele andava por onde ele queria. Porém, quando fores velho, outro te tomará pela tua mão. Exatamente. Por quê? Porque era a relação se consumando.
ação de manifestação caracterizaria, e Pedro fez o discurso, na verdade, fruto da sua própria experiência. Fruto da sua própria experiência. Agora ele sabia quem era. Agora ele sabia por que era. Porque ele tinha dentro de si essa relação, esse dispositivo que dizia: você está assim por causa disso. Esse selo, essa confirmação, caracterizava a relação de Pedro com o Senhor. E ele sabia disso. Tanto é que quando ele olha para os judeus, vocês estão procurando, estão se lamentando, mas quem matou foi vocês. Foram vocês que crucificaram. Foram vocês que fizeram isso. Antes, quando ele estava vendo Jesus ser crucificado, ele foi capaz de negar. Agora ele não era capaz de negar. Tanto é que quando ele vai para dentro do Areópago e leva aquele tapão, e o sacerdote dá-lhe um tapão, ele sai feliz da vida e vai para a casa do povo lá, e chega lá e o texto diz que ele se alegrava por ter sofrido por causa do Evangelho. Antes ele faria isso? Não. Mas agora ele tinha noção. Agora ele estava vivendo a relação. Eu disse para a pessoa, falei, antes não, durante não, depois sim. Agora ele era. O Espírito veio, ocupou a vida de Pedro, ocupou a vida daqueles que estavam ali, eles entenderam o processo da salvação. Por isso que foram à casa de Cornélio, porque lá ainda não havia salvação. E o Espírito precisava ocupar aquela vida. Ele era bonzinho, mas ele não tinha Espírito. Por isso que ele vai lá e pregue. Pastor, aquela parte quando Jesus falou para Pedro, que Satanás queria ser andar dele, e Jesus não deixou, não permitiu, Pedro naquele tempo não era convertido ainda, né? Não, Pedro não foi convertido até o Espírito descer, até Atos 1:8. Porque Até então. Jesus, Satanás queria ser andar você, eu não deixei. Pedro só vive a relação quando o Espírito chega e faz essa manifestação acontecer na vida dele. Existem pessoas que vivem na igreja, podemos dizer que existem pessoas que vivem na igreja por uma relação de amizade, por uma relação de companheirismo, por ser bem tratado, por ser bem quisto dentro daquele meio ali, mas ainda não teve um encontro real com o Senhor. Não. Deixa eu colocar uma questão para vocês a respeito desse processo de fé, que é muito interessante, aquilo que o pastor falou. É preciso que você saiba que no momento em que Jesus Cristo chegou à Terra e que ele iniciou o seu ministério, o processo da redenção pela lei, ele estava se extinguindo, estava se acabando ali. A partir daquele momento, todos aqueles que viessem daquela geração para frente, eles teriam que encontrar ou teriam que perceber a manifestação dessa relação de fé com Deus por meio de quem? Jesus Cristo. De Jesus através do Espírito Santo. Não haveria outra possibilidade. Existe uma segunda alternativa que ela é remota para quem não conhecer a Jesus, que é as coisas criadas. Mas a lei não salva mais. Amém? Quando João Batista pregava, já era alertando para isso. Sim. Não era João Batista, caminho do Senhor. Mas qual é a diferença da fé do Velho Testamento e a fé no Novo Testamento? A fé do Velho Testamento na lei, ela apontava para cumprimento da lei, para coisas que estavam literalmente escritas. Tinha que ser como estava ali. E às vezes até deturpadas pelos próprios estudiosos dela. A fé em Cristo, você canaliza a relação para Cristo por meio do Espírito. E Ele revela a lei. É o Espírito que te revela a lei. Antes era o sacerdote que te revelava a lei. Era o saduceu que te revelava a lei. Era o escriba que revelava a lei. Agora não. Agora é o Espírito dentro da irmã que diz: o caminho é este, a lei diz isto, a verdade diz isto. Ele traz consciência à verdade. Entendeu? Não existe mais dispositivo externo para que a irmã seja alimentada pela palavra. Esse dispositivo não existe mais. Não existe mais um cidadão lá que vai chegar e ler a lei para que a irmã entenda a lei. Agora o Espírito, a irmã pega a lei, alguém prega a lei e o Espírito testifica. Entendeu? É diferente. Mudou agora. Isso é a versão top. Então, o que estava acontecendo ali? Ampliação da visão. Aí eu coloquei a profecia de Joel, porque a profecia de Joel, ela não era só da glória ou da bênção, como muita gente quer ver. A profecia de Joel era abertura dos olhos. Era fazer com que o homem saísse da dimensão do que se produzia para a dimensão daquilo que Deus ia produzir. Era enxergar uma proposta de glória além da visão material. Era enxergar além, era ser transportado
Por isso que Paulo escreve aos A Coríntios. virtude é o dínamo que o senhor fala. Oi? A virtude que diz aqui é o dínamo. Isso, é a força, é o gerador. Então, ele ia enxergar além. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios, dizendo para o povo de Corinto que era cego. Ele disse o seguinte: meus filhos, vocês são tão tapados, que vocês só podem entender a verdade, porque a verdade, ela só se discerne Espiritualmente. Mas vocês são carnais, ou seja, não conseguem discernir nada. Paulo deu o que a gente segue como modelo para Corinto. Corinto é o modelo das coisas erradas. Paulo dizia para o povo de Corinto: vocês são carnais, e por isso que vocês não conseguem discernir nada, porque o que é discernido pelo Espírito é espiritual. Aquele que discerne as coisas, esse é espiritual, mas o que não discerne, esse é? Não está escrito? Rapaz, o que tem de gente vivendo na igreja de Corinto é uma coisa absurda. Não enxerga e não discerne nada. E aí, cegão, carnudo, açougue puro. Açougue puro. Vamos lá. Então está ali a parte de baixo. A fé que havia de se manifestar, ela caracterizaria a ocupação da sua vida com o Espírito. Com o Espírito? Ninguém pode fazer a leitura da fé, ninguém pode enxergar Deus, ninguém pode se relacionar com Ele sem Espírito. Você não enxerga um palmo. Sem o Espírito você não enxerga um palmo. Não há possibilidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: ninguém pode ser de Cristo se não tiver o Espírito Santo. Deus é Espírito e a voz é Espírito. Isso, e só quem pode fazer essa percepção espiritual por meio dos olhos, que a gente chama de olhos da fé, irmão. Não é isso que vocês dizem? A gente está falando de fé. É essa fé que liga o caminho. Não é olhos da fé. Eu olho com os olhos. Eu estou falando de fé. Eu estou dizendo exatamente isso. É essa fé que faz você enxergar e sobrepor a visão humana. O homem vai até ali, mas o servo vai dali. Paulo era aplicado, Paulo era um homem, podemos dizer que ele tinha fé aqui dentro da... Sim. Só que cai as escamas dos olhos dele depois que ele encontra com o Senhor. Que ele tem um encontro. Isso. Bem característico. A fé é essa manifestação. Não tem outra forma. Por que olha só. Deixa eu falar de outra coisa aqui interessante. Por que você vê... Não é a questão do alarido que se faz. Mas, queridos, todos que tiveram um encontro com Cristo viveram um momento de leveza tão grande, que aquele momento nunca mais será esquecido. Se você nunca, não é questão sobrenatural, não é que Deus vai te encontrar e no dia que você eu me encontrei com o Senhor e Ele me jogou na parede. Não tem nada a ver. Mas interiormente, você sabe que aquele dia foi o dia que você se encontrou com Ele. Porque aquele dia aquele momento foi diferente, aquele dia foi diferente, a realidade na sua mente foi diferente, o processo foi diferente, as transformações que começaram a ocorrer também causaram a diferença. Você sabe. Amém? Isso. Você sabe. É um recomeço na tua vida. Ok? É um reset. É um renascimento. Isso. É o que a Bíblia diz. Eu não vivi. Não é que Deus vai te dar uma cabeçada, você vai bater num poste e de repente você... Não, nada disso. Mas você sabe esse dia. Você tem essa sensação. Você guarda isso com você. Amém? Todos que encontraram-se com Cristo tiveram uma sensação. Até porque essa ação da entrada do Espírito causa isso. O Espírito Santo, quando ele entra dentro de você, ele já leva o seu fruto, o seu selo. Não, o selo é o Espírito. Ele leva o seu fruto. Quando o Espírito entra dentro de você, acredite, quando ele entra, ele já está gerando em você o fruto dele. Paz, gozo, longanimidade, fé, mansidão. Fé. Temperança, domínio. Então aquilo tem que ser sentido. Você vê que a coisa muda. De repente você não é senhor de você. Exatamente. Amém? A fé que havia de se Vamos para o próximo, Miguel. Passa aí. Manda aí. Fé. Estão vendo? A fé é a luz que não vejo, mas é ela que me guia. A fé é a luz que não vejo, mas é ela que me guia. É a fé que me guia. Eu não vejo, mas ela me guia. Amém? Passa, por favor.
Bora. Vamos nessa. Tá lá na fé, cadê a alma? Vai fundo, Miguel. Cadê a alma? Tenha fé, Miguel. Cadê o Sidney? Bom, Sidney, hoje você vai ficar com as canelas finas. O negócio é a fé do Cid. E fé com sinônimos. Cadê o Cid? Cadê a fé? Cadê o Cid? Cadê a fé? Cadê o Cid? Sim, Então, essa fé da relação. Eu não estou falando de relação. Ela me perguntou aqui, fé e fidelidade. A fé que eu exerço, depois que ela se manifesta em mim por meio de Cristo, que o Espírito entra, e eu começo a lidar essa fé, a fé de que gera uma necessidade de fidelidade. É por isso que não pode ter dois. A fidelidade é para um. Amém? Fidelidade. Eu sou fiel à seguradora do meu carro. Então, eu tenho uma relação de Não tem o cliente do banco que tem o processo de fidelização? Sim ou não? Eu estou falando de relacionamento. Fé é aquilo que eu estou falando. Fé é relacionamento. O milagre, a bênção, que ele colocou, o milagre, a bênção, ele vem a reboque. Mas antes de tudo, a fé é relacionamento. Não existe o relacionamento. Mas Deus vai fazer sempre. Aquilo que Deus vai manifestar materialmente, Ele manifesta. Agora, não necessariamente isto caracteriza uma relação. 9 leprosos não tinham relação nenhuma com Deus. Só passou a ter. Amém? Carisma não denota relacionamento, né? Empatia. Não denota relacionamento. Por exemplo, Eu disse isso, inclusive, quarta vez no passado. a fé seria alguma coisa, eu quero finalizar no santo. Aí, mas só quando encontra a fé no justificador que manifesta. Que é a fé original. Isso. Mas aí como é que é esse encontro? É os dois se manifestando? Ou é só a fé manifestando nele? Ou é ele manifestando Não, a fé, ela é um dispositivo meu. E aí, isso. O que Romanos 10, 9 ou 9, eu sempre troco, tá? Romanos 10, 9 ou 9, 10 diz. Ele diz que para ser salvo é preciso. Não. Confessar. E crer. Crer com o coração. Com o coração. Coração. Todo mundo entende que isso aqui é o coração? Amém. Com o coração se crê e com a fé se faz? Confissão. Na verdade, isso é um processo. Porque ninguém pode, no processo de salvação e no processo de testemunho, na missão que nós temos na terra, ninguém pode crer só para si. Correto? A salvação, ela gera a obrigação de confiança. Porque a confissão é o testemunho para salvar de todo aquele que... Então, fé é o testemunho da confissão. Se eu creio, se eu entendi, se eu me encontrei, se Ele mudou a minha vida, isto é coração. Agora vem a fé, a prova disso na confissão. Aí outros vão crer. E todos dizem? Entendeu? Outros vão crer. Esse é o processo. Eu me relaciono, entendo, creio. Porque o Espírito me convenceu. Ele ainda não está dentro de mim. Ele só está do lado de... Aí eu disse, eu quero isso aí. Aí ele disse, agora eu entro. Quando ele diz, agora eu entro, eu me imbuo da responsabilidade de ter esse relacionamento, eu entendo esse relacionamento, minha vida muda, e agora, nesta emoção do coração, eu agora preciso fazer a confissão. Amém? Se eu aceitei no coração, mas eu não fiz a confissão, o processo está nulo, incompleto. Coração, confissão. Tem que haver confissão, porque essa é a nossa missão. Tem que ser público essa confissão? Não existe confissão, tem que ser confissão. A confissão é pública. A confissão é pública. Pastor, isso aí é com a obra, né? Por quê? Porque o relacionamento com Deus é no coração. É aqui que Deus se encontra com a irmã. Aqui, ó. Deus se encontra com a irmã aqui. E é aqui que eu faço que outros se encontrem na mente deles com o Senhor. Amém? Aquele processo confessional
que se usam nas igrejas Não, católicas. não, processo Você de... vai lá e confessa por uma pessoa. Não, é processo de confissão de transformação. Transformação. É confissão pessoal. Não, a confissão é nada mais, nada menos do que o que ele fez. É o que Pedro fez. Pedro confessou, ele disse, ele fez isso, ele mudou. E aí os outros disseram, eu também quero. 3.000 naquela noite. Você entende que confissão é pegar uma lista de pecados e sair gritando aos 4 ventos. Não, mas esse processo de confissão aí não é confessar pecados, é confessar o que foi feito, é confessar o Senhor. Como o Senhor da sua vida. A questão que a gente entende, acha que entende, mas entende errado. Não, é o jogo só de sinônimo. É sinônimo confessar o senhorio de Cristo sobre a tua vida. Isso. Porque na realidade, pastor, eu costumo dizer o seguinte: se você confessa o senhorio de Cristo de boca, mas nega-se nas suas obras quando tem tempo para fazer, você negou a eficácia. A tua boca falou que o coração não está cheio. Exatamente. Na realidade. É o testemunho, é a transformação que foi feita, é o que ele acabou de colocar. É professar, você professa a sua fé, igual profissão. Isso é professar, é falar do que foi feito. Lembrei do filho pródigo, né? Pai, pequei contra ti, contra o céu. Mas não era isso. Não, a gente não está falando dessa confissão. A gente está falando dessa profissão, da capacidade de professar. Olha, a obediência. E rasgar o verbo tudo que você fez de errado, se colocando numa situação de vergonha na frente de todos, mas a confissão está totalmente desvirtuada. A profissão de fé daquele filho que fala, que é só um exemplo, que fala que vai trabalhar na vinha do pai, não vai, e o outro falou que não ia e foi, pode passar. Um confessou que obedecia na realidade, e o outro disse que na realidade apenas disse. Apenas disse. Vamos lá, quem anda com Deus anda por fé e não por vista. O que o texto quer dizer com isso? É Coríntios, 2 Coríntios 5:7. Mesmo não havendo resultado, creio. Isso. Vamos lá, o que diz o texto? Leia bem alto. Olha a outra vertente da fé. Por que ele fala andar por fé e não por vista? Tem gente que anda por vista? Tem. Tem. Tem que vir para frente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:7. 5:7. É 5:7. Eu espero que eu não tenha escrito o texto errado. O que diz aí, irmão? Não é porque está lá embaixo o segundo está embaixo. Está ali embaixo do IBV, ó. Do IBV. Eu ocultei direitinho. Excelente, viu, Ciro? Que postura, viu? Mensagem subliminar. 2 aos Coríntios 5:7. Diz aí, irmã. Lê aí, irmã. Porque andamos por fé e não por vista. De novo falando aos Coríntios. Aí quando você lê esse texto, o que Paulo estava dizendo aos Coríntios? Que os Coríntios andavam de que forma? Isso. Pô, tu tá bem, menino. Tá afiadíssimo. Porque quando Paulo diz, olha, nós andamos por fé, nós não andamos por vista. Isto quer dizer que o povo de Corinto calcava a fé naquilo que via. E Paulo, reprovando a atitude, diz, não, a gente não anda pelo que vê, a gente anda pelo que não vê. E aí corroborava, inclusive, com o que Jesus Cristo tinha dito. Jesus Cristo tinha dito que felizes aqueles que não viram e creram. Ora, a fé é o que te faz se relacionar, porque o que fez Abraão se mover foi o que ele não viu, o que fez Elias se mover foi o que não viu, o que fez Eliseu foi o que não viu, o que fez Jó foi o que não viu. Então o que te faz, o que te move é o que você não vê, porque o que você vê, o próprio texto já disse aqui, eu reitero o que a Bíblia diz, aquilo que você vê não é fé. O que você vê já está consumado, não é fé. O que você não vê, isto se transforma na relação plena de fé. Você não vê, amém? Mas você crê, e isto não muda a sua concepção, amém? Do contrário, só te solidifica, só te torna mais sólido. Por que você acha que as pessoas caminharam diante dos leões lá naquele Coliseu Romano e foram para lá e entraram e foram devoradas pelos leões e animaram a plateia? Até eu falei isso para uma pessoa hoje que mandou um texto falso. Rapaz, o que tem de crente crendo nas coisas mentirosas, uma coisa absurda. Aí ele mandou, eu falei, querido, desculpa aí, mas esse texto aí é falso, é de 2004. Repetiram esse texto em 2008 e agora estão ressuscitando de novo essa abominação aí. Falei para ele, não fica com raiva não, mas isso é mentira. Pô,
Aí o cara quer, as pessoas elas ficam assim extasiadas com, queridos, o milagre, ele é motivo de glória. Mas aquilo que Deus espera que se transforme no maior milagre da humanidade é aquilo que nós não ficamos extasiados. Qual é? O arrependimento. O milagre aponta para Deus. Isso, quando um pecador se arrepende. Você tem ideia? O milagre é tão fascinante que o texto diz que quando ele não diz que é 1 milhão, ele diz que um só já toca um happy hour no céu na boa, com guaraná e tudo mais. É um faz a festa. Agora, por incrível que pareça, parece uma ironia. A gente corre atrás daquilo que a gente vê, querendo materializar o milagre. Mas os que querem ver o milagre são aqueles que não pregam a salvação. E na maioria das vezes eles não estão preocupados com a salvação. Eles estão preocupados com o milagre. O resultado do milagre. E aí, caracteriza bem aquilo que Paulo falava dos Coríntios. Seguimos pelo que? E não pelo que não vemos. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: não é pelo que se vê, é pelo que se não é por vista, não é por, e quando ele diz é literal, não é por vista, não é o que eu quero materializar. Eu não vou ter menos ou mais. Agora talvez fique claro para vocês a questão de que alguém me perguntou no início do estudo: fé tem tamanho? Não, fé tem proximidade. Ou eu estou perto ou eu estou longe. Se eu quero crer pelo que se materializa, indica que eu estou longe. Mas se eu não creio pelo que se materializa, indica que eu sou capaz de ouvir sussurros, que eu estou perto. Eu estou muito perto. Alguém chegou para mim assim e disse: minha fé ontem foi renovada. Falei, por quê? Olha só. Não, porque eu estava numa situação, uma cruzada, e o pregador olhou para o outro e disse: você tem um Chevette. Aí o irmão: eu tenho. Deus acabou de me revelar que você veio para cá e a gasolina acabou, mas o Senhor te trouxe até aqui sem gasolina. Quando ele contou aquilo, quando ele contou aquilo, eu olhei para a cara dele assim, por respeito, para não ser deselegante. Eu olhei para ele e falei: é mesmo? Tua fé agora é mais forte? Ele falou: agora eu estou fortalecido. Aí eu olhei para ele e falei: esse come biscoito Globo. Aquele biscoito Globo lá no meio da... que aquilo ali nada. Um dia desse eu estava com tanta fome na Avenida Brasil que eu comi logo 4. Aí quando eu terminei o quarto, eu descobri que eu precisava mais de 30. Ou seja, aquilo e nada. Enchi o carro de farelo. Foi esse vexame. A pior coisa que foi o farelo. Segundo Coríntios 4:18, que o que vemos dura pouco, mas o que não vemos dura para sempre. Amém? Amém? Isso é fé. Duração um pouco de tempo. O caminho traçado é reto. Deus não escreve certo por linhas. Sempre reto. Sempre. Os olhos estão fitos no... Paulo diz: esquecendo-me das coisas, prossigo rumo ao prêmio. Eu preguei aqui sobre a orientação do Senhor a Josué, quando ele disse: Josué, olhe para frente, não se desvie nem para a direita. E eu expliquei a questão do direita e esquerda. Direita era a concepção judaica de que atribuía a quem estava vendo alguma coisa que julgava certa, que deveria fazer, porque era certo. Mas ele diz: nem o que você julgar certo, Josué, você deve fazer. Você tem que fazer o que eu mandar. Faça o que eu mandar. Não faça o que você achar certo. Porque você pode até estar achando certo, é muito bom, é a coisa boa, mas não é o que eu te mandei. A gente não desobedece a Deus apenas fazendo a coisa errada. A gente desobedece a Deus fazendo o que é certo, mas que Ele não mandou fazer. As pessoas, eu converso às vezes com as pessoas e elas têm dificuldade de entender o que eu estou dizendo. Ela diz: não, mas o que eu estou fazendo não é nada demais. Eu sei que não é, mas não é isso que Deus quer para a tua vida. Ele quer isso. Não, mas como é que Deus... Ora, o que Deus quer, o que está na direita pode ser o certo. É certo, é legal, não é imoral, não engorda. Mas o Senhor não quer. Ele não quer aquilo para você. Entenderam o que eu estou dizendo? E o da esquerda? Da esquerda é o imoral, porque a percepção judaica é: tudo que está na esquerda não presta. Ele diz: ó, se você for para a esquerda, ou seja, se você chutar o balde, se você fizer a coisa errada, piorou, José, porque você me desobedeceu e ainda fez a coisa errada.
Você vai para a direita, faz o que você acha certo, mas não é o que eu quero. Você vai para a esquerda, faz a coisa errada, ainda evidentemente não era o que eu queria. Entenderam o que eu estou dizendo? Ele diz, faça o que eu estou, olhe para mim. E Paulo deixa claro isso, ele diz, olhe para... Consequentemente, ele pega aquela realidade de Josué e aplica a vida dele. Nem para a direita, nem para... Meu alvo é Cristo, meu foco é Cristo, e o que ele disser é o que eu vou fazer. Amém? Então, os olhos estão fitos no Senhor, eu olho para Jesus, a minha fé está firmada nele, amém? A minha fé está firmada nele. Então, se eu ficar pobre é nele, se eu ficar rico é nele, se eu ficar doente é nele, se eu não ficar doente é nele, se eu perder um braço é nele, se eu ganhar 2 braços é dele, se eu ficar com 4 pernas é nele, mas se eu ficar sem nenhuma perna é nele, se eu ficar viúvo é nele, se eu ficar com 30 filhos depois que eu não queria nenhum, vieram 30, é nele, mas se eu também não ficar com nenhum, é nele. Amém? Amém. Minha fé está firmada nele. Ok? A vida não é aparente, ela é real. Para quem anda por fé. Eu ando enxergando as coisas espirituais, mas tudo que está ao meu redor é real. Se consuma. Amém? Então é por isso, isso não me afeta. Porque eu sei dessa relação. Eu tenho esse plano de relacionamento com as coisas que estão aqui e com as coisas que eu vejo além. Então, o que eu vejo além é o que me faz ficar sóbrio. Amém? Por isso que Paulo escrevendo de sede, Pedro diz, sede sóbrio. Pedro, Tiago, eu sempre troco. Agora, sede sóbrio. A sobriedade está fazendo, porque geralmente quem foge para a bebida, para o álcool, porque ele não está querendo ver a realidade. Ver a realidade. A realidade nem sempre é o que você quer. Ela não é um mundo de fantasia, mar de rosa. Esse mar de rosa, e as pessoas estão querendo pintar o mar de rosa. Tanto é que hoje o que dá mais dinheiro hoje, em tudo é fantasia. É fantasia. Senhor e tatu. É, fantasia. Isso. Hoje, o avião. Se dá mais valor, o cara vai fazer uma obra que é ali real, vai ficar para a família todinha, ele não paga caro, mas para uma festa que é fantasia, ele vai pagar caro ali 2 meses, 3 meses. Sem medir esforço. Exatamente. Quem não anda por fé, anda por visto. Pelo que apalpa, pelo que sente, pelo que dizem. Daí aquela questão da igreja moderna, porque as pessoas elas não andam pelo que elas veem, mas elas andam pelo que as pessoas, então elas seguem os que dizem. É como Jesus traduziu aquele momento do farisaísmo, né? Cego guiando, isso. Cego guiando cego. O cara que está na frente carregando você, cego de guia. Ele deveria ser guiado, é cego de guia porque ele deveria ser guiado. É a voz do povo, que é a voz de Deus. Isso. Mas aí, você pega a carona na varinha dele. E o cara é cego e está te guiando. Como é que pode isso? Como é que o cara cego vai te guiar? E você olha para a circunstância, já viu? O que está sendo guiado por cego, se ele tiver o mínimo de sensibilidade, ele diz assim, não é possível, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa estranha. Pô, não é possível que esse cara esteja enxergando a coisa como ela deve ser. Cego sendo guiado por cego. Aí um conselho, se você não se sente cego, larga a mão desse cego, ou então passa à frente dele para conduzir, porque alguma coisa está errada, ou então ele vai te levar para o bueiro. Vão cair os dois com a varinha, com tudo. Vão cair. Isso é fato. Ok? Felizes os que não viram e creram. Amém? Amém? Creia no seguinte. Pode parar já. Creia no seguinte, eu vou parar por aqui.